Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde. A aula de hoje vai ser sobre a classe ao qual a gente está incluso, que é a classe dos mamíferos, a classe mamália. E aí os mamíferos em geral, a gente vai ter uma grande diversidade de formas. A gente tem camundongos, ratos, cachorros, primatas, elefantes, felinos, canídeos, ursos e por aí vai. Tradicionalmente a gente divide os mamíferos em três subclasses que vão desde os prototérios aos metatéricos e aos eutéricos. Esses três grupos, que são esses nomes esquisitos, né, vão ser os monotremados, prototéricos, os metatéricos são os marsupiais e os eutéricos são os placentários. E aí, o que esses três grupos vão ter em comum? A gente está vendo aqui um ornitorrinco, um canguru e um elefante. Todos os três, assim como os outros mamíferos, eles vão ter glândulas mamárias, glândulas sebáceas associadas à base do pelo ali, e aí vai secretar um óleo que vai hidratar e proteger os pelos e proteger a pele, né? Glândulas sudoríparas, então a gente consegue suar para regular a temperatura do corpo. Dentes diferenciados, então os mamíferos têm caninos, incisivos, molares e premolares, então a gente, né, se contar aí na sua boca, você vai ver que seus dentes são bem diferentes, que vai contrário ao caso dos répteis, por exemplo, que geralmente tem os dentes bem iguais. Todos os mamíferos vão ter pelos, alguns perdem, né, obviamente, mas o pelo é característico em todos os mamíferos. 7 vértebras cervicais, então nosso pescoço tem 7 vértebras, e vão sendo térmicos e homotérmicos. Então todos os mamíferos eles vão ter a temperatura do corpo constante e não vai variar de acordo com o ambiente. Então a gente vai manter isso aqui em torno de 36, 37 graus no máximo, então a gente produz calor e o metabolismo ele vai variar de acordo com a temperatura no ambiente. Então nosso metabolismo ele é acelerado em temperaturas mais frias, mas ele vai reduzir temperaturas mais quentes de modo a controlar o calor e aí evita que a gente, né, superaqueça, por exemplo. Então, essas aqui são as características exclusivas, precisar pausa o vídeo para anotar. E aí os mamíferos também eles vão ter circulação fechada, vai ser exatamente como a nossa circulação funciona, vão ter os pulmões fazendo troca, o coração vai ter 4 cavidades, então 2 átrios, 2 ventrículos. O sistema urinário é bem desenvolvido nos mamíferos, então a gente vai excretar a ureia, que precisa de menos água que a amônia, é menos tóxico, mas a gente precisa de muita água para produzir a nossa urina, então acaba que a gente fica dependente da água para sobreviver. Né? Então, o mamífero, ao contrário de um lagarto, por exemplo, ele precisa beber água constantemente. A gente tem a bexiga, o sistema digestório é completo, então tem todo o tubo digestivo completo ali, digestório, o encéfalo é o mais desenvolvido dentre os vertebrados. Em relação aos grupos, a gente vai ter os prototérios, metatéricos e eutéricos, como eu falei. Todos eles vão ter características, uma das características exclusivas é principalmente a pelagem e o ato de secretar leite, então eles produzem leite pelas glândulas mamárias e alimentam os filhotes dessa forma. Os mamíferos vão ter diafragma também, que é esse músculo que separa a cavidade torácica da abdominal, e aí ele auxilia na respiração, então é um músculo super importante para a gente. E os monotremados eles vão ser ovíparos, então eles vão colocar ovos, diferentemente dos outros. Eles não têm mamilos exatamente, mas eles secretam leite pelo abdômen, onde o filhote vai lamber. E eles têm um bico córneo, então eles têm um bico ali que não é tão parecido com as aves, mas né, é um bico que está ali para auxiliar eles na alimentação. A gente vai ter as ecdinas ornitorrincos e eles conservaram o hábito de se reproduzir por meio de ovos. Então eles vão colocar ovos, os ovos vão eclodir, vão sair ornitorrinquinhos e ecdinazinhas. E eles vão se desenvolver e formar um indivíduo adulto, né, com desenvolvimento direto. Os metatéricos, são seus marsupiais, eles vão ter o marsúpio, né? Então a gente tem os gambás, cangurus, as cuícas aqui no Brasil, os gambás, né? Koalas, diabo da Tasmânia, tigre da Tasmânia e por aí vai. Então, geralmente eles vão estar na Austrália, a maior parte dos marsupiais vão estar na Austrália e aqui na América. Então, os marsupiais estão restritos a esses dois continentes que antes eram interligados pela Antártica. O embrião deles vai sair do útero bem prematuro, então ele vai migrar para dentro da bolsinha aqui da mãe e lá ele vai se desenvolver. Então, o gambá fêmea, por exemplo, às vezes em época reprodutiva, a gente olha o gambá fêmea, ele está cheio de ovinhos, cheio de gambá não bota ovo não, tô doido. Cheio de filhotinhos agarrado nela. E aí os filhotes estão se desenvolvendo ali, né? E, né, vão beber leite e se desenvolver até eles terem independência ali e conseguir viver a vida deles tranquilo. Já os placentários, a gente vai ter placenta, como o nome sugere.
E o filhote, ele vai a gravidez dos eutérios, ela vai ser muito mais longa, de modo a gravidez muitas vezes demorar mais tempo, e aí o filhote ele acaba demorando mais tempo para nascer em relação aos marsupiais. Existem vantagens e desvantagens nisso. Então, os marsupiais, por exemplo, eles gastam menos tempo, eles têm menos tempo grávidos, ficam menos tempo grávidos, mas o filhote ele tem que se desenvolver fora do corpo. Os placentários do filhote ele vai demorar mais tempo para nascer, então as fêmeas vão ficar mais tempo grávidas. Então, vantagens e desvantagens. Então, esses são os mamíferos, lembrando que a gente é um mamífero, e os mamíferos hoje em dia ocupam o topo das cadeias geralmente, né? E o que a gente vê é que depois da extinção dos dinossauros, os mamíferos eles, né, sofreram um bom de especiação, formaram vários grupos, e aí depois eu sugiro que vocês deem uma olhada nos principais grupos, sejam os primatas, os cetáceos, os carnívoros e alguns outros que talvez possam vir a cair na prova. Mas sabendo os principais grupos aqui, os prototérios, os monotremados, marsupiais placentários, já é 75% do necessário aí. E aí lembra das características, então diafragma, produção de leite, amamentação, pelos, glândulas sebáceas e a variação do corpo, ela não tem variação, a temperatura corporal é constante. As aves também são assim, mas os mamíferos, né, a gente independe do sol para, né, ter a nossa temperatura constante. Bem, a aula é essa. Estudem, estudem e estudem. Lembre-se que a aula aqui ela está para ajudar, mas o que vai realmente ajudar vocês é fazer questão e revisar o conteúdo das apostilas, livros, qualquer material disponível aí. Então, valeu, forte abraço e tamo junto.